E se a sua maior dor hoje não tiver vindo de uma circunstância, mas de uma mentira que você acreditou sem perceber? E se, esse tempo todo, você estivesse lutando contra um inimigo que nunca usou espada, apenas palavras plantadas dentro da sua mente? Antes de continuar, eu preciso te dizer: eu não vou desistir de expor cada mentira que o diabo já colocou sobre a sua vida. Porque a verdade de Jesus Cristo vai te libertar hoje. Desde o jardim do Éden, o inimigo usa a mesma arma, a mentira. Ela já destruiu vidas, arruinou famílias, naufragou fés e afastou multidões dos propósitos de Deus. Preste atenção em quem você tem escutado. Porque a voz em que você crê determina a vida que você vive. Jesus disse que o diabo é mentiroso desde o princípio, que nele não existe verdade nenhuma. Toda palavra que vem dele é mentira, meia-verdade ou distorção. Hoje eu vou expor as mentiras mais comuns que o inimigo sussurra. E vou responder cada uma delas com a verdade da palavra de Deus. Porque é a verdade que liberta. Fica comigo até o final. Porque uma dessas mentiras pode estar exatamente na raiz da sua dor. No jardim do Éden, o primeiro ataque não foi um golpe, foi uma pergunta. Foi assim mesmo que Deus disse? A serpente torceu a palavra, plantou dúvida e depois mentiu abertamente. Vocês não vão morrer. Eva acreditou, e as consequências ecoam até hoje na história da humanidade. Repare que o inimigo não apareceu com algo assustador. Apareceu com uma conversa aparentemente inofensiva, exatamente como faz até hoje. É assim que o inimigo trabalha. Raramente chega com algo obviamente maligno. Ele chega com algo que parece razoável, que toca a sua emoção, que faz sentido na superfície. Mas por baixo é uma mentira desenhada para te afastar de Deus. A primeira mentira que o diabo sussurra é esta: se Deus realmente te amasse, você não estaria sofrendo. Essa mentira é devastadora porque, no meio da dor, ela parece verdadeira. Mas Jesus sofreu na cruz. Jó sofreu sendo íntegro. Davi sofreu, perseguido pelo próprio rei e traído pelo próprio filho. Os discípulos sofreram perseguição depois da ascensão de Cristo. Se sofrimento significasse ausência de amor, nem Jesus teria sido amado pelo Pai. E nós sabemos que isso é mentira. O Pai amava o Filho mesmo na cruz. E o Pai te ama mesmo no meio da sua dor mais profunda. A verdade é que o sofrimento pode se tornar bênção para quem crê. Deus usa as nossas provações para nos lembrar de que Ele é libertador. Se José não tivesse sido rejeitado pelos irmãos, teria conhecido a elevação de Deus. Se a mulher com a hemorragia não tivesse sofrido por 12 anos, teria conhecido o Deus que cura? Se o cego Bartimeu nunca tivesse ficado cego, teria conhecido o Deus que devolve a visão. A Bíblia diz, em Atos 14:22, que é necessário passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Muitas, não poucas. Será que as aflições, mesmo desconfortáveis, são necessárias para o nosso crescimento em Cristo? Eu creio que sim. E essa é uma verdade que o inimigo não quer que você conheça. Se você está sofrendo agora, isso não é ausência de amor. Pode ser exatamente o lugar onde você vai conhecer Deus de um jeito que nunca conheceu antes. Se você já sofreu e sentiu que Deus não te amava por causa disso, escreve nos comentários. Eu creio na verdade, não na mentira. Eu quero orar exatamente por essa mentira que você acreditou, agora mesmo. A segunda mentira é: está tudo bem em curtir um pequeno pecado.
Essa é uma das mais sutis, porque o diabo raramente convida para uma rebelião completa. Ele começa pequeno. Só dessa vez, ninguém vai saber. Deus vai perdoar de qualquer jeito. Ele torna o pecado inofensivo, a desobediência gerenciável. Mas a palavra diz, em Romanos 8,13, que quem vive segundo a carne, morre. Não existe pecado inofensivo. Não existe pequena desobediência. Pecado é pecado. E o seu salário é sempre a morte. Pense em Sansão. O inimigo não o destruiu de uma vez. Foi uma erosão lenta, uma concessão aqui, uma indulgência ali, até que o homem mais forte de Israel chegou à cegueira e à ruína. Cada passo parecia pequeno, cada escolha parecia administrável. Mas o pecado nunca fica pequeno. Ele cresce, se espalha. E quando você percebe o quanto se afastou, o estrago já está feito. Mas a verdade é essa. Nós morremos para o pecado e fomos ressuscitados para viver uma vida nova em Cristo. Não somos mais escravos. Jesus tomou o nosso pecado e nos libertou dele. Nenhuma mentira do inimigo pode mudar essa verdade. Não existe pecado pequeno demais para te afastar de Deus, nem grande demais para o sangue de Jesus te livrar dele. A terceira mentira é: siga o seu coração, siga os seus sonhos. Eu sei que isso soa polêmico, porque o mundo ama essa mensagem. Ela está estampada em pôsteres motivacionais e legendas de redes sociais por toda parte. Mas Jeremias 17:9 diz que o coração é enganoso mais que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Se o seu coração não está rendido a Cristo, ele vai te levar a um lugar para o qual você nunca foi chamado a ir. Os seus sentimentos não são uma bússola confiável. Jesus não disse, siga o seu coração. Jesus disse, siga-me. Quando ele chamou Pedro e André, eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Eles não consultaram os próprios sentimentos. Não pesaram se aquilo cabia nos próprios planos. Essa é a verdade. Nós não seguimos o nosso coração. Nós seguimos Jesus. E Ele nos leva a lugares muito maiores do que os nossos próprios sonhos jamais poderiam alcançar. O mundo te ensina a confiar nos seus sentimentos como se fossem infalíveis. Mas eles mudam de acordo com o humor, com o cansaço, com a circunstância. Só a palavra de Deus permanece firme, independente de como você se sente hoje. A quarta mentira é: se você dá, você vai ficar sem o que precisa. O diabo quer que você segure firme tudo o que tem, porque ele sabe que a generosidade destrava as bênçãos de Deus. Ele sabe que dar é a própria natureza do Pai. E quando você opera nessa natureza, o céu responde. Provérbios 11:24 diz que há quem reparte e ainda fica com mais, e há quem retém mais do que deve. E isso leva à pobreza. Isso é o oposto do que o mundo ensina. Mas é a verdade do reino de Deus. Pense no menino com 5 pães e 2 peixes. Era pouco, mal dava para ele mesmo. Mas quando ele entregou a Jesus, Jesus multiplicou. 5.000 homens foram alimentados, além de mulheres e crianças. E sobraram 12 cestos cheios. Sobrou mais depois de dar do que havia antes de dar. Deus não apenas repõe o que você dá, Ele multiplica. E a palavra promete, em Filipenses 4:19, que Deus suprirá toda a sua necessidade, segundo as suas riquezas na glória, em Cristo Jesus. Se essa palavra sobre generosidade tocou você, compartilhe esse vídeo agora com alguém que precisa confiar mais em Deus na hora de dar. Às vezes, Deus usa exatamente essa partilha
para quebrar uma mentira na vida de outra pessoa. A quinta mentira é: diminuir os outros vai te fazer parecer melhor. O mundo opera na lógica de pisar em cima dos outros para subir, de apontar falhas alheias para esconder as próprias. Mas esse não é o reino de Deus. Lembre-se do fariseu e do publicano em Lucas 18. O fariseu orou se exaltando, comparando-se aos outros com desprezo, e Jesus disse que ele voltou para casa sem estar justificado. Já o publicano, que nem ousava erguer os olhos ao céu, batia no peito pedindo misericórdia. E esse voltou justificado. A diferença não foi a religiosidade, foi a humildade do coração diante de Deus. Tiago 4,10 diz: humilhe-se diante do Senhor, e Ele o exaltará. Você não precisa diminuir ninguém para crescer. Você precisa se humilhar e deixar que Deus faça a elevação. Muitos que se colocam em primeiro lugar através da comparação e do orgulho serão os últimos, e os que se humilham serão os primeiros diante de Deus. Algumas das mentiras mais perigosas do inimigo chegam em primeira pessoa. Elas não soam como uma voz externa. Soam como seus próprios pensamentos. Eu não sou capaz. Eu nunca vou mudar. Deus nunca poderia usar alguém como eu. Esses pensamentos parecem vir de dentro, mas são plantados pelo inimigo, geralmente reforçados por feridas antigas, palavras que alguém disse no passado, ou fracassos que você ainda não superou. A palavra nos ensina, em 2 Coríntios 10:5, que derrubamos argumentos e tudo o que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Não aceite tudo que entra na sua mente sem examinar. Compare com a palavra de Deus. Se contradiz o que ele diz sobre você, é mentira, e você tem autoridade em Cristo para rejeitá-la, derrubá-la e substituí-la pela verdade. Toda vez que esse pensamento voltar, responda com a palavra, em voz alta se for preciso. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Senhor Jesus, nós vimos diante de Ti hoje e expomos cada mentira do diabo que se enraizou nos nossos corações. Nós as trazemos para a luz da Tua verdade e declaramos que toda mentira se curva diante do nome de Jesus. Pai, o diabo diz que, se Tu nos amasses, não estaríamos sofrendo. Mas a Tua palavra diz que Tu fazes todas as coisas cooperarem para o bem de quem Te ama, de quem foi chamado segundo o Teu propósito. Nós escolhemos crer na Tua palavra e não nos sussurros do inimigo, mesmo quando a dor tenta gritar mais alto do que a fé. O diabo diz para curtir um pouco de pecado, mas a Tua palavra diz que morremos para o pecado e fomos levantados para viver vidas novas. Nós não somos mais escravos. Somos livres e recusamos voltar às correntes que Jesus já quebrou. Nós escolhemos, hoje, acreditar em cada palavra que sai da Tua boca e não em cada sussurro que vem do inimigo. Se essa oração está expondo mentiras na sua vida agora, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para continuar recebendo palavras de verdade que vão te libertar semana após semana. O diabo diz para seguir o coração, mas nós dizemos que vamos seguir Jesus, aonde quer que Ele nos leve. O diabo diz que, se você der, vai ficar sem o suficiente. Mas a Tua palavra diz que Tu supres toda a nossa necessidade, segundo as Tuas riquezas na glória. O diabo diz para diminuir os outros para parecer melhor. Mas a Tua palavra diz para nos humilharmos diante do Senhor, e Ele nos exaltará. Senhor, liberta hoje quem tem acreditado nessas mentiras.
A tua palavra diz que a verdade liberta. E nós declaramos essa verdade sobre cada pessoa ouvindo essa mensagem agora. As correntes do engano estão quebradas em nome de Jesus. A mentira está exposta, a verdade está proclamada e a liberdade está liberada. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que a partir de hoje você examine cada pensamento, cada voz, cada sentimento à luz da palavra e nunca mais aceite como verdade aquilo que contradiz o que Deus já disse sobre você. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou o seu coração, deixa o seu like agora. Escreve "Eu creio na verdade" nos comentários. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém que precisa derrubar uma mentira hoje. Deus te abençoe e eu te espero na próxima oração.